Uma boa tarde a todos vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Dalcides. Apresento alguns programas pela Rede Vida de televisão. Para quem na segunda-feira quiser sintonizar a Rede Vida, das 11 ao meio-dia, Escolhas da Vida. Das 4 às 5 da tarde, também estou. Da meia-noite às 2 da manhã, conta comigo. Amigos, o tema que me foi pedido foi o seguinte: você só consegue cuidar de alguém se você começar cuidando de você mesmo. E esse tema, por si só, já é forte, já diz a essência, o que é o mais importante. Alguns de nós temos a sensação que carregamos o mundo nas costas, que sem nós o mundo não continua, mas todos nós sabemos das nossas fragilidades, o quanto somos pequenos. Só que na correria do dia a dia, muitas vezes nem eu nem você tomamos consciência dessa nossa fragilidade e achamos que somos mais e que podemos mais. Ali então, num excesso de atividades, perdendo, quem sabe, o centro das coisas, nos vemos, em alguns momentos, quase sem forças. Num estresse. Alguns de nós, numa profunda depressão. Outros, tentando encontrar alguma razão, algum sentido. Eu não sei o momento que você vive. Não sei. Mas eu sei que não foi à toa que você veio. Esse momento é para parar absolutamente tudo, para que você pense em você mesmo. E faça, talvez, a pergunta mais importante a se fazer: o que eu quero da minha vida? O que é importante para mim? O que eu já não quero mais? De que é que eu devo abrir mão? Porque pode ser que muitos de nós estejamos cansados, esgotados, de fazer coisas que não valem mais a pena. Foram coisas importantes em determinados momentos, mas que talvez no momento de hoje não seja tão essencial assim. Tenha a coragem de olhar para você mesmo nessa tarde e dizer: o que é que vale a pena na minha vida? Eu digo isso porque eu certa vez escrevi um livro com o título A Vida é Feita de Escolhas. Eu não podia imaginar a quantidade de cartas, mensagens que a vida me ajudaria a receber. Pessoas esgotadas pela vida, pessoas dizendo: Dalcides, as escolhas que eu fiz nem sempre foram as mais acertadas, nem todas as escolhas que fiz me trouxeram realização. Eu preciso rever as coisas que faço. Para você ter essa capacidade de fazer perguntas, é preciso abrir mão de algumas coisas que são absolutas. Alguns preconceitos que temos e que adquirimos ao longo da vida, algumas ideias fixas que foram colocadas
na nossa cabeça? Essa é a tarde para se fazer perguntas. Só tem capacidade de fazer perguntas quem sabe que é livre. O maior dom que Deus te deu foi o dom da liberdade, de poder fazer escolhas. Nós não somos marionetes que um ser superior, que chamamos Deus, fica nos controlando, como se já tivesse uma estrada traçada, e a nós fosse apenas a competência de ir seguindo exatamente algo que esse ser superior já planejou para mim e para você. Esse ser superior abriu mão desse poder para dar a você a possibilidade, a liberdade. Mas toda escolha tem consequências. O que precisa ver se algumas escolhas que fizemos, o que estamos fazendo, elas estão trazendo as consequências que eu esperava, as consequências que eu imaginava, as consequências que eu queria. Por isso que essa tarde ela pode ser fundamental para mim e para você. O que é que eu quero? O que é que eu não quero mais? Alguns de nós, em alguns momentos da vida, pensamos que o ideal era a perfeição. Sermos perfeitos. Tanto eu quanto você já percebemos que esse caminho não é possível para quem é de carne e osso. Erramos. Caímos. Recomeçamos, nos levantamos continuamente. E descobri uma coisa há pouco tempo: perfeição só vale para contos de fada, não para a realidade do dia a dia. As pessoas que mais você ama não são as pessoas perfeitas. São as pessoas de verdade, que você diz, essa pessoa e nessa pessoa eu confio, ela é verdadeira comigo. Por isso que você ama esse alguém, porque esse alguém é de verdade, não porque esse alguém é perfeito. A perfeição só existe para contos de fadas, e os contos de fadas terminam antes mesmo de começar. Porque depois de muitas adversidades, quando tudo parece perfeito, o autor sabiamente encerra a história dizendo: e viveram felizes para sempre. Porque o próprio autor sabe, se ele continuar essa história, vai ter uma segunda-feira. E alguém na segunda-feira já vai levantar com um certo mau humor. E já vai dizer uma palavrinha aqui ou ali que pode ferir ou machucar. E viveram felizes para sempre significa, é melhor que essa história termine aqui, porque, do contrário, será muito semelhante à minha história e à sua, repleta de erros, de acertos. Primeira coisa importante nessa tarde: não tenha medo de ser de verdade. Não tenha medo de ser de carne e osso. Não tenha medo de tocar a sua humanidade. Que Deus, no seu momento ápice de misericórdia, quis se fazer gente. Quis se fazer humano. Se ser humano fosse algo tão desprezível quanto muitas vezes pensamos, Deus não teria se feito um ser humano, gente, de carne e osso, acolhendo sobre si os erros, as fragilidades, os pecados. Não tenha medo da sua humanidade. Eu digo isso porque muitas vezes a gente faz
uma idealização na nossa cabeça, de sermos perfeitos, mas depois a realidade do dia a dia vai mostrando que não somos tão perfeitos assim. E eu estou dizendo isso para aquele que anda inquieto. E eu gosto de gente inquieta. Eu não gosto de gente acomodada. Eu não gosto de gente que acha que já está bom. Eu gosto de gente que tem a consciência de que eu não cheguei lá e talvez eu nunca chegue, mas eu estou num caminho. Estou num processo de crescimento, de desenvolvimento. Algumas pessoas querem viver no mundo que já não existe mais, idealizando, quem sabe, um passado, como se esse passado tivesse sido tão lindo e tão maravilhoso assim. Mas algumas histórias que contamos do passado, elas vivem apenas na nossa imaginação. Elas não são de verdade. Quando alguém fala para mim, nossa, eu era criança na década de 40, eu era criança na década de 50, nossa, havia uma paz, uma serenidade, como era bom. Eu preciso lembrar esse alguém que o mundo estava em guerra, que 50 milhões de pessoas foram mortas, trucidadas. Nós estamos melhorando em muitos aspectos. Veja na questão dos direitos. Gente, 80 anos atrás, mulher não votava. E se você voltar um pouquinho na história, 200 anos atrás tinha escravidão. Hoje, as empregadas domésticas, os empregados domésticos, estão tendo alguns direitos, mas nós não gostamos daquilo que é novo. O que eu já vi de gente com bico, imagina, agora ficou mais caro. Amigos, nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão adquirindo dignidade. E dignidade tem um custo. Aqueles que querem explorar o outro ser humano estão tendo cada vez mais dificuldade. Gente corrupta está tendo mais dificuldade. Porque hoje existe um negócio chamado internet. Os grandes poderosos, detentores do poder, estão detestando essa facilidade com que descobrimos as coisas. Está todo mundo com o celular na mão. E essas imagens já são compartilhadas não apenas com o seu círculo de amigos, mas com milhões de pessoas nesse nosso país e milhões de pessoas no mundo. Muitas coisas estão melhorando. Muitas. Só que muitos de nós insistimos em um discurso saudosista, como se o passado fosse o lugar perfeito. Aí, certa vez, eu me deparei com algumas frases. Veja se essa frase é familiar a você. Nossa juventude tem maus modos, desacata a autoridade, não tem o menor respeito pelos mais velhos. Os jovens, esses jovens, contradizem os pais, fazem barulho ao mastigar, tiranizam os seus educadores. Aí você está dizendo, Dalcides, exatamente como eu penso. Muito bem, então eu quero dizer para você que essa é uma frase do ano 470 antes de Cristo. Mas aí você diz, Dalcides, tem alguma outra? Tem. Então nós vamos para 700 anos antes de Cristo. Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso povo, caso ele dependa da leviana juventude dos nossos dias.
quando eu era jovem, ensinaram-me bons modos, respeito pelos pais. No entanto, a juventude de hoje pensa que sabe tudo melhor e sempre fala com petulância. Escritor Hesíodo, 700 anos antes de Cristo. Se alguém quiser conferir, fui buscar num livro chamado Brasas Ardentes, o que a igreja tem a dizer à juventude. Mas aí eu falei, mais 700 anos de Cristo, 2.700 anos atrás, está muito perto, né? Vamos para 3.000 anos, proveniente de um vaso da Babilônia. No vaso, resto de vaso da Babilônia, abre aspas, a frase não é minha. Esta juventude está totalmente pervertida. Nunca mais será como a juventude de antigamente. 3.000 anos. Então, meus amigos, será que não chegou o momento da gente parar de olhar para trás com um pessimismo, achando que aquilo que a gente está vivendo é algo completamente novo? Não, é só diferente. Talvez sim. O novo sempre assusta, sempre inquieta. Há um filósofo chamado Bauman, e ele diz: vivemos numa sociedade líquida. Sim, porque até então as coisas eram sólidas. Uma mãe sabia exatamente o horário que o filho devia voltar para casa. O pai sabia exatamente o horário que a filha devia retornar. Eu me lembro quando era pequeno, por exemplo, nunca houve discussão em casa. Sempre a minha irmã chegava às 11h30 da noite. Ponto. Era claro. Nos tempos de hoje, o que nos inquieta é que a gente não sabe mais onde é que está o certo, onde é que está o errado. 11h30 da noite é o horário de chegar ou é o horário de sair? E aí, a criancinha olha para a vovó e diz: vovó, não sabe nada. A vovó olha, sem graça, e diz para mim: criançada de hoje é inteligente, né? Eu digo a ela: não, vovó, está faltando educação mesmo. Nós temos medo de algumas coisas. Temos medo de envelhecer. Ficar velho significa estar condenado a uma desgraça. Tanto assim que a gente faz de tudo para conservar a ilusão de uma juventude. Veja como a gente fica triste quando alguém acerta a nossa idade. Existe uma convenção social. Eu, quando tinha 43 anos, eu me lembro que alguém me perguntou: que idade você tem? E eu disse aquela frase que é normal dentro de um jogo social. O que você acha? Chuta aí. A pessoa olhou, falou: sei lá, fazendo as contas aqui rápido, 43. Eu fiquei sério. Eu disse: ela não sabe brincar. Não é assim que se faz. A pessoa tem que olhar e falar, sei lá, uns 35. Da minha parte, eu devo dizer 35, 43. Eu espero
que a outra pessoa tenha a seguinte reação: não. E se por acaso tiver alguém próximo, tem que chamar esse alguém e falar assim: ô fulana, vem cá, que idade se dá para ele? Ele falou que ele tem 43. Essa também tem que participar da brincadeira. Tem que dizer não. Todo mundo se espantar. Nós gostamos de mentiras. E a gente vai se iludindo, tentando dizer que não estamos envelhecendo. Envelhecemos a cada dia. E venho trazer uma notícia para vocês que talvez alarme. A cada dia estamos mais próximos de um negócio chamado morte. Não contaram para vocês. Hoje de manhã já contaram para vocês. Já estão sabendo disso. A gente não quer envelhecer porque na nossa sociedade, talvez o envelhecimento esteja associado à ideia consumista de não vale mais. Ninguém mais conserta as coisas. Para o meu espanto, eu não sabia, até geladeira. A geladeira de casa vazando água, chama o técnico que é para consertar, ele diz: ó, meu senhor, acho que não compensa não, troca. Se o técnico que conserta está mandando trocar, é sinal de que a gente está num mundo onde você compra um celular e quando você está indo para casa, você já está questionando: eu acho que esse celular já está meio envelhecido. Ele vai envelhecendo, do trajeto da loja até a sua casa. Nessa mesma lógica, nós vamos ficando mais velhos e vamos tendo o medo de também sermos descartados. Eu me lembro que minha avó tinha histórias bonitas para contar. E a gente gostava de ouvir as histórias da vovó. Eu não sei se tem muita vovó aqui. E também não sei se tem muitos netos interessados nas histórias da vovó. Pode ser que outras histórias contadas pelas novas tecnologias sejam mais atraentes do que as histórias que você, vovó, tem para contar. Tanto assim que eu me lembro que vovó contava muitas vezes a mesma história. Se hoje contar a mesma história, a reação das crianças talvez seja diferente. A gente ria das mesmas coisas. Isso não significa que vivemos num mundo pior nem melhor. Vivemos apenas num mundo diferente, com seus desafios. Nesse contexto novo, parece que está difícil para a gente se adaptar a esse mundo. Só que esse mundo tem muitas coisas interessantes, fascinantes. Tem muitos desafios. E nesse mundo, eu e você estamos buscando algum sentido, alguma graça, alguma coisa que possa nos fazer acordar pela manhã e dizer: a vida está valendo a pena. Durante muito tempo, luxo significou algo muito concreto, que você podia comprar. Uma casa numa região muito especial, com um conforto extraordinário, com os seus móveis muito bem decorados. Isso era luxo. Hoje, o conceito de luxo pode até continuar sendo esse, mas se ampliou. Alguém que tenha tempo para ficar, por exemplo, com os filhos. Alguém poderá dizer: nossa, que luxo. Alguém que mora próximo do trabalho, por exemplo,
poderá causar inveja nos outros companheiros. Mora tão pertinho assim? Que luxo! Nós estamos mudando um conceito e percebendo que trabalho é importante, é sobrevivência, mas que a vida está além também. Tempo livre, tempo para estar, é algo fundamental. O que é importante para mim? O que é, de fato, viver? Fizeram uma pesquisa recentemente, o grupo Abril e a Abbott no Brasil, e uma coisa me chamou a atenção. 46% das pessoas disseram estar dispostas a desapegar um pouco do dinheiro e a viver com mais simplicidade. Isso me chamou a atenção. O que estaria acontecendo no mundo? Onde alguém diz, se for necessário, eu abro mão para ter um pouco mais de vida. De vida. Nós estamos correndo muito. Estressados que estamos. Acabamos tomando decisões e fazendo escolhas que muitas vezes têm um preço muito alto. Quem sabe estejamos descobrindo que a simplicidade tem um gosto. Como quando você era criança, eu me lembro, por exemplo, as lembranças da infância, um dos momentos felizes, domingo pela manhã, acordava e corria na cama do meu pai e minha mãe. Papai jogava a gente para cima, do lado. A gente se divertia tanto. E eu penso, talvez ali estivesse uma grande felicidade mesmo. Por que é que eu fui complicando as coisas? E aquele pastel naquela feira, meu Deus, era tão divertido. Por que é que nós complicamos tanto? E por que é que cada vez mais a gente foi atrás de um negócio chamado felicidade e a gente achou que essa felicidade estava parcelada em tantas prestações? Será que é assim mesmo? A tarde de hoje é encontro com você, para se fazer essa pergunta: o que é que eu quero? O que é importante? O que é essencial? De verdade. Os americanos fazem pesquisa para tudo, tudo. Tanto assim que descobriram que 14% das pessoas não molham a escova de dente para escovar os dentes. Passa a pasta e já vai direto. Eu digo, meu Deus, mas por que alguém vai pesquisar isso? O que muda? Quem quiser molha a escova, antes, depois. Mas entre as pesquisas que vi, nessa multidão de pesquisas, uma delas me chamou a atenção. O que é que traz felicidade para você? O que realmente muda a sua vida? Então eles colocaram algumas hipóteses e pesquisaram ao longo do mundo, em várias partes do nosso planeta Terra. American Psychologist. O que faz você ser mais feliz? E colocaram algumas hipóteses. Por exemplo, se refere diretamente ao campo que vocês são especialistas. Saúde. Que interessante. Sabe o que essa pesquisa descobriu? Que ter saúde não dá um diferencial no nível de satisfação em relação à vida. E aí você diz, nossa. E a explicação está numa coisa muito simples. Você só valoriza a saúde que tem depois que você perdeu. Ninguém acordou nessa manhã, abriu os braços e disse, pulmão funcionando, que é uma beleza. Ciático não dói.
Gente do céu, cadê a artrite e artrose? Não tem. Não. Você acordou pela manhã, talvez um pouquinho com dor na lombar, disse, ai meu Deus, vai ser hoje. Você não sabe que você tem saúde. Você não pensa nisso. Só que descobriram o seguinte, depois que a gente perde a saúde, se a gente voltar a recuperá-la, aí sim. Nossa, a hora que você pode saborear aquela água novamente, sem restrições, você acha aquilo o máximo. Quando você pode sozinho abrir a torneira e tomar aquela ducha, você acha que é o ser humano mais feliz do mundo. É preciso perder para encontrar. A pesquisa descobriu mais. Tanto faz a idade que você tem. A idade da gente não acrescenta nada à nossa felicidade ou infelicidade. Você pode ser feliz com 95, você pode ser feliz com 12, ou infeliz nessas idades ou em outras. Não há nenhuma referência direta à felicidade e à idade. Chegaram a uma outra conclusão. A questão de gênero, tanto faz, homem ou mulher. Não tem nenhuma pesquisa no planeta Terra que diga as mulheres são mais felizes. Mulher, homem, com suas características, poderão estar mais realizados ou menos. Uma coisa me chamou a atenção na pesquisa. Dinheiro. E sabe o que diz essa pesquisa americana? Dinheiro te ajuda só a chegar num patamar básico. A partir dali, o dinheiro não acrescenta mais nada à sua vida. Nada. Fizeram pesquisas, por exemplo, em algumas comunidades muito pobres da África e chegaram à conclusão que quando você sai de uma extrema pobreza, miséria, e chega a um nível básico de ter alguma coisa para se alimentar ao longo do dia, de ter o mínimo de conforto para você dormir algumas horas na noite, até aí, esse nível básico, há uma diferença, a partir dali não. Tanto assim que aqueles que já ganharam grandes boladas nas loterias da vida, depois de 6 meses a 3 anos, o índice de satisfação e felicidade, segundo essas pesquisas, volta a ser muito semelhante ao período anterior da conquista. Porque cada vez que adquirimos um degrau, a gente já acha que a gente quer mais, sempre mais. Tem uns prédios num lugar aqui em São Paulo, que no primeiro andar custa 7 milhões, e no 15º custa 14 ou 15 milhões. Uma amiga minha comprou no primeiro, e aí me ligou, Alcides, vem conhecer o apartamento. Eu disse, claro, vamos lá. Ela disse, só vou pedir para você não reparar o seguinte, a gente comprou no primeiro andar, porque, você sabe, entre 7 e 15, a gente só pôde com 7. Eu disse para ela, amiga, eu entendo, em alguns momentos da vida a gente está sem dinheiro mesmo. Eu esperava dela, do outro lado, essa reação. Vocês entenderam que eu fiz uma ironia? Ela não entendeu. Ela disse, ai, que bom que você compreende. Eu digo, meu Deus, com quem falo? Nós vamos nos acostumando com determinadas coisas e tendo referências, e estando insatisfeitos, e reclamando da vida, das coisas, do mundo. Só que uma coisa me chama a atenção nessa pesquisa. O que é que faz a diferença? O que é que faz
você realmente ser mais feliz. E a conclusão é a seguinte: se você tiver algum motivo para viver o seu dia, esse é o grande segredo. Alguma razão para acordar pela manhã. No meu livro A Vida é Feita de Escolhas, eu conto uma das histórias que me marcou muito na vida. Me convidaram para ir à cidade de Campo Grande para dar uma palestra lá. E mandaram um bilhete de ônibus e eu fui até o terminal rodoviário aqui em São Paulo. E eu me lembro que eu me sentei na poltrona, no fundo do ônibus, e eu fiquei esperando para ver se alguém ia sentar ali ao lado ou não, na esperança de que ninguém sentasse. Eu não sei, você talvez nunca tenha feito essa experiência, mas eu, talvez menos bom que você, eu falei, tomara que não sente ninguém. E eu fui testando como é que seria a noite se eu pudesse deitar ali, dormir. Acontece que o ônibus deu partida. E quando deu partida, ninguém sentou. Eu falei, opa, ônibus meio lotado, ninguém sentou aqui, sinal de Deus. Ele me ama. Estou todo feliz. O ônibus dá a partida, sai. O que eu não sabia é que o ônibus não vai direto para Campo Grande. Algumas pessoas não vão até a rodoviária como eu fui. Elas ficam ao longo do caminho, em outros pontos da cidade. E ali, no outro ponto da cidade, esticaram a mão, o ônibus parou, abriu a porta, e eu tive uma sensação, não sei se você já teve, não. Por que que ele parou? E eu me lembro que entrou uma senhora, uma criança gigantesca nos braços. E eu disse, só falta essa. E a senhora vem naquele corredor, e ela vem conferindo onde é que está o número. Chegou um momento e eu disse, senhora, não confira mais, é esse. Ela olhou para o número, conferiu sim, e me disse, moço, como é que você sabia? Eu disse, eu sabia, senhora. Senta, senta. Que bom. Tentando ser agradável. Acontece que aquela criança que estava nos braços, uma criança grande, não tinha os movimentos, mas fazia apenas um som, emitia um som. Ei, oh, ei, oh. E naquele silêncio, na estrada para Campo Grande, 2 horas depois eu comecei a pensar, se está difícil para mim, 2 horas, tem só mais 10. Imagina para essa senhora. Eu tenho que aproveitar esse tempo, visto que não tem mais nada a fazer aqui, eu vou dizer para ela uma frase. E a partir dessa frase, essa mulher vai abrir o coração, vai depositar aqui todas as mágoas, ela precisa. Então eu olhei para ela, eu descrevo essa história no A Vida é Feita de Escolhas, e disse, senhora, deve ser muito difícil, muito. E nesse tom mesmo, não estava com essa voz rouca, mas nesse mesmo tom, senhora, deve ser muito difícil. Essa frase minha significava o seguinte, senhora, abra o coração, vai falando, porque o desespero deve ser gigantesco. E eu me lembro do olhar dela. Olhou para mim com uma ternura, com um sorriso e disse, difícil não, moço? Isso aqui é o meu tesourinho. Difícil não, moço? Eu acordo pela manhã, eu digo, ai, como Deus é bom, cuidou de mim. Sabe quando você vai ficando sem graça? E vai diminuindo na cadeira? E se o ônibus tivesse uma porta desse lado, você desce e deixa o ônibus continuar. Foi a primeira vez na vida que eu entendi o olhar do amor. Lá onde eu vi desespero, lá onde eu vi cansaço, eu só não esperava encontrar um amor capaz de revestir tudo aquilo com um sentido novo. E foi ali que eu compreendi essa pesquisa. A felicidade não está tanto no fato real, nas coisas que acontecem, naquilo que a vida lhe preparou. Está no jeito como você vê e interpreta e nas respostas que você dá a partir dos acontecimentos. Eu olhei para aquela realidade, olhei para a minha vida
E até hoje, vou ser sincero, eu fico pensando, quais são os motivos pelos quais eu vivo? O que é que me dá alegria? O que é que me faz sorrir? As mães me parece que já vieram de fábrica com essa capacidade de olhar de uma forma diferente. Tem um amor revestido nas mães que olham para os seus filhos. Ele pode ser feio. Ela acha lindo. Eu descobri isso com 12 anos de idade, quando fui ao hospital, porque havia nascido uma criança na família. E eu me lembro que, chegando a esse hospital de cidade do interior, um vidro grande, umas caminhas ali assim, pequenininhas, uns bercinhos, sei lá o que era, e dava para ver, era tão perto, dava para ver assim. E o pai, orgulhoso, dizendo, aí, a terceira. Eu olhei, e eu me lembro que com 12 anos de idade, talvez já um pouco adolescente, revoltado, eu pensei, meu Deus, ele está feliz com o quê? Com o quê? Mas a minha preocupação maior não foi essa. Eu falei, meu Deus, eu acompanhei toda a gestação ali, aquela coisa. A mãe deve estar arrasada, né? Ela falou, lindinho, chamava lindinho. Eu me lembro de fazer essas reflexões todas. E eu fui conduzido até esse quarto. Só que levaram a criança, não sei, essas maternidades têm uns caminhos mais curtos, levaram a criança e quando eu abri a porta daquele quarto, lá estava a mãe com essa criança nos braços. E me disse uma frase que depois eu tive que ter anos de terapia para superar lá. A mãe olhou para mim, olhou para a criança e disse, a carinha do tio. É a carinha do tio. Ela via alguma coisa que eu não via. Tinha alguma coisa ali que não era... Hoje eu consigo fazer essa reflexão. Tinha alguma coisa ali que não era objetiva. Talvez o amor não seja tão objetivo assim. Talvez ele não tenha todas as explicações que muitas vezes a gente quer dar. Essa pode ser uma tarde. Como é que você está olhando você mesma? Como é que você está olhando o mundo? Qual é o seu olhar sobre a vida, as coisas? Quais são os motivos que faz com que você acorde pela manhã e ache que tem alguma graça para viver esse dia? Quais são as coisas fundamentais, essenciais? Mas o mais importante, aqui já indo para o final, sabe que às 15 horas, eu tenho um encontro com o fonoaudiólogo que me disse assim, até às 15 horas não abra a boca e não diga um A. Eu disse, tá bom, doutor, farei exatamente isso. Tem uma coisa, e a mais importante de tudo. Deus deu a você o dom da vida, isso você já sabe. Mas o que talvez você esteja esquecido, que Ele deu a você o dom da liberdade. Liberdade. Por isso que eu me lembro de um padre chamado Padre Mário Bonatti, que escreveu um livro, A Vida Tem a Cor que Você Pinta. Nunca mais encontrei esse livro, talvez não esteja em livraria nenhuma. Mas o título desse livro não sai da minha alma, do meu coração. A vida tem a cor que você pinta. Deus deu a mim e a você um negócio chamado liberdade, e isso não tem preço. Não tem preço. Há um filósofo na história da filosofia chamado Voltaire, francês, iluminista, e ele comparava a vida a um jogo de cartas. E dizia que você e eu recebemos cartas para começar o jogo. Algumas cartas não dependem de você nem de mim. A família na qual você nasceu não foi uma escolha sua. Se você ia ser amamentado ou não, não foi uma escolha sua.
a cor dos seus olhos, dos seus cabelos. Não foram escolhas, ninguém te perguntou. Mas ele diz, a partir dessas cartas, o jogar o jogo está nas suas mãos. Depende de você e de mais ninguém. A gente está vivendo um momento que é muito privilegiado no mundo. Está ficando difícil colocar a culpa nos outros. Talvez no passado, por uma pressão social, era mais fácil. Eu não fui fazer tal curso porque minha mãe não quis. Meu pai não deixou. E você, quem sabe, tenha passado a vida colocando a culpa em algumas pessoas. Hoje está mais difícil fazer isso. Hoje, se você não faz determinadas coisas, você sabe que talvez porque você não tenha sido forte o suficiente para dizer, eu quero, eu vou, preciso. Talvez a liberdade tenha os seus excessos no momento que estamos vivendo. Mas o que é que você anda escolhendo? Alguns de nós escolhem a infelicidade. Um parente meu foi para uma viagem de navio. Foi com o sogro, com a sogra. Voltou e disse, pior final de ano da minha vida, rapaz. Que inferno. E lá dentro daquele negócio, lá não tinha nem... A única opção era pular no mar. Tudo confinado. Andava por um corredor, encontrava um. Andava por um corredor, encontrava outro. Ia para o almoço, estava lá. Eu fiz uma pergunta inocente. Eu disse, mas por que é que você foi? Ele parou, ficou me olhando em silêncio. Eu disse, não, eu estou perguntando sério, por que você foi? Ele falou, mas tinha opção? Tinha. Você sempre pode dizer sim e sempre pode dizer não. Às vezes a gente diz um sim, mas esse sim custa tão caro que é um sim que não vale a pena. Pode ter certeza, os outros parentes perceberam esse mal-estar. Não é que voltaram todos felizes e dizendo, ai que bom, não, estão se falando menos. Estão se encontrando menos. Porque talvez eles também não quisessem ir. Mas alguém teve uma ideia. Eu não estou dizendo que não é para você ir. Eu estou dizendo que algumas circunstâncias, escolha. Nem sempre é preciso dizer sim. Em alguns momentos, dizer não faz parte da vida e é sinal de amor a você mesma. Uma vovó me disse recentemente, cheguei ao meu limite. E eu tive que dizer que eu não podia mais ficar de segunda a sexta, período da manhã e da tarde, cuidando de uma criança. Eu não tenho forças, Dalcides. E a alimentação e a energia toda dessa criança. Então eu cheguei para minha nora e eu disse, eu não posso mais. Dalcides, ela não fala comigo há 2 semanas. Mas quanto tempo a senhora está olhando? Ah, já uns 4, 5 anos. É preciso dizer não em alguns momentos. Ah, mas alguém vai ficar chateado. Pode ter certeza que o sim que você vai dar vai ter um preço tão alto, porque você já teve consciência de que chegou ao seu limite. Se chegou ao seu limite, seja verdadeiro com você mesma. Seja verdadeiro com você mesmo. Isso não significa seja egoísta, mas tenha consciência das suas forças, das suas capacidades, do momento que você vive, das prioridades que você tem. Vivemos a época das responsabilidades. Assuma essa liberdade que você tem.
lembre-se mais uma vez, na vida se tem ganhos, perdas, sempre. E não dá para agradar todo mundo o tempo todo. E não dá para viver se desagradando o tempo todo. Meu melhor amigo morreu com 92 anos. Padre Fausto, Santa Catarina. Um homem de um bom humor, de uma alegria, de uma paz. Eu me lembro que no Hospital São José, ele já nos seus últimos momentos, na UTI, me diz assim: eu queria viver mais. Eu queria viver mais. Eu achei tão bonito aquilo, e ele emendou com uma graça. Só 2 pessoas eu vi fazer graça na hora da morte. Padre Fausto, com 92 anos, disse assim: ó, daqui a pouco, e daqui a pouco eu entendi que significava o velório, alguém vai dizer, mas viveu bastante. Diga, ele queria viver mais. Segunda pessoa que me encantou. Meu pai viveu a vida com medo de morrer. Tanto assim que, ao primeiro sinal de gripe, ele se enfiava na cama e a gente tinha a sensação que ele já estava partindo. Só faltava se despedir. E mamãe olhava aquilo, com dor nas costas, nas pernas, ciático. E dizia, ai, mas como ele é manhoso, né? Ela dizia. Papai eu vi com medo da morte sempre. O maior medo dele era ter câncer. Tanto assim que ele nem chamava câncer, ele falava a tal doença ou a doença ruim. Doença ruim. Eu não sei qual é a doença boa, mas essa para ele era a ruim. Meu pai viveu 1 ano e meio, 2 anos com câncer. E o câncer foi tomando cada vez mais uma proporção. E chegou um ponto, depois das 1000 lutas, em que eu fui ao hospital, em Piracicaba, onde eu nasci. Eu me encontrei com ele e disse, e aí, pai? Ele disse, pai está indo para se encontrar com o Deusão meu. Lindo, lindo. E eu não estava preparado para ouvir isso. Eu disse, mas isso é bom? Ele disse, sabe que eu queria ficar. Mas, meu filho, está tão difícil respirar que já chegou o momento de ir. Gente, eu não estava esperando aquilo. Mas eu me lembro que foi até bom ser pego de surpresa. Eu me lembro que me aproximei dele, isso está fazendo 4 anos e meio. Me aproximei dele, falei, então me dá a sua bênção. E ele traçou sobre mim, com o seu jeito simples, o sinal da cruz na testa. Eu me lembro que dei um beijo na testa dele e saí do quarto. Mas, engraçado, eu saí do quarto sem desespero, sem dramas, certo de que, desse jeito, eu não encontraria mais o meu pai. Algumas horas depois, ele veio a falecer. Até hoje, todos os dias eu penso no meu paizinho. Todos os dias. Mas, sabe a sensação de que uma vida valeu a pena? Tudo valeu a pena. Eu termino essas palavras dizendo de uma experiência que eu tive quando fui assaltado. E aí me colocaram no banco de trás, sequestro relâmpago. Eu me lembro que, em alta velocidade, os bandidos brigavam entre si no banco da frente, iam de um lado do outro e pegaram a Castelo Branco. Quando pegaram a Castelo Branco, eu disse, meu Deus, como é que vai terminar essa história? E eu me lembro que naquela alça da Castelo Branco, eu comecei a negociar com Deus. Se você me der mais um dia, mas eu prometo,
Nunca mais eu reclamo de nada. E eu fui falando com Deus, negociando o alto preço. E eu me lembro que num determinado momento, um perguntou para o outro, um bandido para o outro. Tinha o bom e tinha o ruim. Um perguntou para o outro: vamos fazer o serviço agora ou no final da tarde? Eu, no banco de trás, disse: no final da tarde. Juro. Final da tarde, moço. Qualquer segundo a mais estava valendo a pena. De repente podiam mudar de ideia. Só que 10 minutos depois, ou alguns minutos depois, pararam o carro, desce. Eu desci, a correntinha, eu usava uma correntinha. Dei. O tênis, dei. Tinha mais nada, carteira, mas não tinha dinheiro. Eles ficaram muito bravos, muito bravos. Não tinha dinheiro, eu não sabia, tem que andar com um pouco de dinheiro, senão eles ficam bravos. Só que era um sábado, verão, o asfalto, gente, é um negócio quente. Se você nunca andou no asfalto, só que eles tinham já caminhado 10 quilômetros. E faça a experiência num sábado de ir caminhando descalço no asfalto e peça carona. Ninguém vai dar. E eu fui voltando para casa, só que eu me lembro de uma coisa. A felicidade era tão grande. Ah, e outra coisa, as bolhas nascem rapidamente, viu? É um processo rápido. E depois que elas nascem, elas ficam um pouquinho, e elas logo estouram. Mas gente, a felicidade era tanta que eu fiz uma das cenas mais ridículas. Eu me virei para trás e fiz um aceno. Na despedida, eu vi o carro indo embora, eu olhei feliz. Nessa hora eu entendi uma coisa, o que é o essencial da vida. Eu me lembro do que tinha em casa, quando eu cheguei, tomei aquele banho, o mais fantástico de todos, e tinha quibe em casa, quibe. Meu Deus, era o quibe dos deuses. Porque é que determinadas circunstâncias da vida são tão especiais. Talvez pela possibilidade de perdê-la. E aí eu entendi a historinha que esse senhor de 92 anos contou para mim um dia. Ele me contou uma história e eu botei no meu livro, A Vida é Feita de Escolhas. Ele dizia assim, que tinha um passarinho morto. Então, a criancinha olhou e disse: pai, ele está morto. E o pai disse: sim, meu filho, está morto. O pai, a gente vai ficar assim também? Vai, meu filho. Você também? Sim, meu filho. Mamãe também? Sim, meu filho. Eu também? Sim, meu filho. Mas pode ser que seja depois de você ter vivido uma vida cheia de coisas bonitas. Sabe, meu filho, alguma coisa só é verdadeiramente importante quando você tem a certeza de que a qualquer momento você pode perdê-la. A fragilidade dela traz um encanto que há nela. Talvez essa criança nunca tenha entendido, mas a vida me fez entender algumas coisas. Eu não vou ter para sempre. E se eu tomar consciência disso, não vai me bater o desespero. Mas quem sabe vai me bater uma certeza. Enquanto eu estiver, eu quero fazer que vale a pena. Seja a minha vida, seja meu relacionamento,
Seja o contato com as pessoas que amam, seja o trabalho, a missão que desenvolvo. Nada será para sempre. Mas enquanto eu estiver fazendo ou sendo, que seja pleno, que seja intenso, que seja de verdade. Amigos, eu quero agradecer. Eu cheguei quase sem voz, recuperei a voz. Eu cheguei cansado, eu estou me sentindo novo. Então valeu a pena ter vindo. Valeu a pena ter me encontrado com gente que tem sonho. No dia 4, a gente vai comemorar a canonização de Madre Teresa de Calcutá. Eu me lembro que, entre as frases mais lindas de Madre Teresa, os poemas, para mim é aquele dela dizendo assim: você vai ser gentil com as pessoas vão achar que você é interesseiro. Você vai transmitir felicidade, as pessoas vão sentir inveja de você. Continua sendo feliz, continua sendo gentil, assim mesmo. Você vai construir algumas coisas. Vai ter alguém que vai aparecer do nada e vai tentar derrubar tudo. Continua construindo assim mesmo. Sabe, meu filho, sabe, minha filha, no final das contas, nunca foi entre você e as outras pessoas. Sempre foi entre você e Deus, e mais ninguém. E naquele momento, um jornalista levantou as mãos e disse assim: mas Madre Teresa, vou ser sincero, nem por $1 milhão eu daria banho em leproso. E ela disse: oh, meu filho, eu também não. Nem por $1 milhão. Existe um negócio chamado amor. Esse não tem preço, filho. E é isso que faz a vida da gente valer a pena. Todos os dias, de segunda a sexta, eu estou pela Rede Vida de televisão, das 11 ao meio-dia, ao vivo. Das 4 às 5 da tarde. Da meia-noite às 2 da madrugada. Eu não faço mais o programa Tribuna Independente das 8h30 às 10, porque acho que seria trabalhar demais. Vamos ficar só da meia-noite às 2, das 11 ao meio-dia e das 4 às 5. São 4 horas todos os dias que a gente tem alguma possibilidade de se encontrar. E se a gente puder se encontrar, eu vou ficar muito feliz. Beijo no coração, obrigado, gente.